Como a evolução é cobrada nas questões do Enem? Nas questões do Enem, os tópicos relacionados à classificação e evolução são abordados de maneira interdisciplinar, envolvendo conhecimento de biologia, química, geologia, até mesmo história da ciência. Podem incluir discussões sobre teorias evolutivas, principais teorias evolutivas como a de Darwin, a síntese evolutiva moderna e a teoria da evolução molecular. Classificação biológica, hierarquia taxonômica, nome científico, como os organismos são agrupados com base em suas características. Evidência da evolução, sinais e evidência da evolução como força e anatomia comparada em embriologia, biogeografia e genética. Mecanismos evolutivos, pergunta relacionada à seleção natural, deriva genética, migração, mutação e outros mecanismos evolutivos. História da ciência. O exame também pode incluir questões sobre a história das descobertas científicas relacionadas à evolução, destacando seus autores e suas contribuições para as ciências. Questões sobre classificação e evolução no Enem com a sua resolução. Questão 1. Podemos esperar que, evoluindo de ancestrais que disputavam os mesmos recursos, as espécies tenham desenvolvido características que asseguram menor ou nenhuma competição com membros de outras espécies em coexistência com um potencial aparente para competir, exibirão diferença em comportamento, fisiologia ou morfologia. Qual fenômeno evolutivo que explica a manutenção das diferenças ecológicas e biológicas? Quem marcou o gabarito? Letra C, seleção natural. Fenômeno evolutivo que explica a manutenção das diferenças ecológicas e biológicas citadas é a seleção natural. Questão 2. Paleontólogos estudam fósseis e esqueletos de dinossauro para tentar explicar o desaparecimento desses animais. Esse estudo permite afirmar que esses animais foram extintos há cerca de 65 milhões de anos. Uma teoria aceita atualmente é a de que o asteroide colidiu com a Terra, formando uma densa nuvem de poeira na atmosfera. De acordo com essa teoria, a extinção ocorreu em função de modificações no planeta que... Vamos ver qual será a resposta. B. Reduzir a penetração da luz solar até a superfície da Terra, interferindo no fluxo energético das telas tróficas. Questão 3. A alteração no genoma pode ser ocasionada por falha nos mecanismos de cópia e manutenção do DNA, que ocorre aleatoriamente. Assim, a cada ciclo de replicação do DNA existe uma taxa de erro mais ou menos constante de troca de nucleotídeos, independente da espécie. Partindo-se desse pressuposto, foi construída uma árvore filogenética de alguns mamíferos, conforme a figura, na qual o comprimento da linha horizontal é proporcional ao tempo de surgimento da espécie a partir do seu ancestral mais próximo. Portanto, cavalo, vaca, ovelha, veado e porco. Qual espécie é geneticamente mais semelhante ao seu ancestral mais próximo? Letra E, vaca. Questão 4. As fêmeas de algumas espécies de aranhas, escorpiões e de outros invertebrados predam os machos após a cópula e inseminação. Como exemplo, fêmeas canibais do inseto conhecido como louva-a-Deus, Tenonera aridofolia, possui até 63% da sua dieta composta por machos parceiros. Para as fêmeas, o canibalismo sexual pode assegurar a obtenção de nutrientes importantes na reprodução. Com esse incremento na dieta, ela geralmente produz maior quantidade de ovos. Apesar de ser um comportamento aparentemente desvantajoso para os machos, o canibalismo sexual evolui nesses taxões de animais porque... Letra B. Favorece o sucesso reprodutivo individual de ambos os parentais. Questão 5. Enem de 2014. Embora seja um conceito fundamental para a biologia, o termo evolução pode adquirir significado diferente no senso comum. A ideia de que a espécie humana é ápice
do processo evolutivo é amplamente difundida, mas não é compartilhada por muitos cientistas. Para esse cientista, a compreensão do processo citado baseia-se na ideia de que seres vivos ao longo do tempo passam por modificação de características. Portanto, seres vivos ao longo do tempo passam por modificação de características. Questão número 6. Darwin, em Viagem a Ilhas Galápagos, observou que os tendilhões apresentavam bicos com formato diferente em cada ilha, de acordo com o tipo de alimentação disponível. Lamarck, ao explicar que o pescoço da girafa teria esticado para colher folhas e frutos no alto de árvores, elaborou ideias importantes sobre a evolução dos seres vivos. O texto aponta que uma ideia comum à teoria da evolução proposta por Darwin, Lamarck refere-se à interação entre os organismos e o ambiente, que é denominado de adaptação, na letra B. Questão 7. Apesar da grande diversidade biológica, a hipótese de que a vida na Terra tenha sido uma única origem comum é aceita pela comunidade científica. Uma evidência que apoia essa hipótese é a observação de processos biológicos comuns a todos os seres vivos atualmente existentes. Um exemplo de tal processo é a síntese proteica. Síntese proteica. Questão número 8. A cladograma demonstra o grau de parentesco entre 5 grupos de animais vertebrados: sardinha, sapo, jacaré, pardal, coelho. E veja aí o mapa de adaptação. De acordo com o cladograma, quais animais apresentam maior semelhança genética? Letra B, jacaré e pardal. Vem aqui, jacaré, adaptação para o voo. Questão número 9. Nas últimas décadas, vários países, inclusive o Brasil, têm testemunhado a grande proliferação de bactérias patogênicas envolvidas em uma variedade de doenças e que apresentam resistência a múltiplos antibióticos. Atualmente têm se destacado as bactérias que acumularam vários genes determinantes de resistência a ponto de se tornarem resistentes a praticamente todos os antimicrobianos. Essa resistência tem ocorrido porque antibióticos são utilizados pela população de maneira indiscriminada. Portanto, quando se falar de antibiótico, lembre disso. São utilizados pela população de maneira indiscriminada.